Nascimento de Jesus Cristo, mas João ele escreveu esse evangelho com uma perspectiva um pouco diferente dos outros escritores. Cada um dos evangelhos tem uma perspectiva a respeito do Senhor Jesus Cristo. E João, a preocupação de João quando ele escreveu esse evangelho foi de mostrar Jesus como Deus vivo, como um ser divino. Lucas mostrou Jesus homem, um garoto que cresceu. Lá em Lucas 2,52 diz que ele crescia em estatura, ele crescia em tamanho, ele crescia em graça. Quando nós vamos no livro de Mateus, fala a respeito da filiação de Jesus, vindo da linhagem de Davi, mostrando ele como o cumprimento da promessa que Deus havia feito de estabelecer um trono de Davi que seria eterno. Então mostra que ele veio da linhagem do sangue de Davi, vamos dizer assim. Quando nós estamos no livro de Marcos, ele mostra que ele veio para servir como um Deus e homem que serve, mas aqui João, a perspectiva dele é diferente. Aqui ele quer mostrar a divindade de Jesus Cristo. Então a genealogia aqui é muito curta. A genealogia de Jesus aqui está apenas no primeiro versículo. Eu vou ler, eu vou estar ministrando até o versículo 14 aqui, mas eu não vou fazer a leitura de toda a passagem agora. Nós vamos começar vendo os primeiros versículos. Mas no primeiro versículo nós temos a genealogia de Jesus de acordo com a divindade, porque Jesus faz parte da Trindade. Então no versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui nós temos a genealogia de Jesus divina. Ele faz parte da Trindade, ele sempre existiu, ele é eterno. Então, quando nós começamos a olhar aqui esse primeiro versículo, aqui nesse primeiro versículo nós temos três coisas interessantes aqui. Primeiro que ele diz, no princípio era o verbo. No princípio de quê? No princípio de Deus? Não, porque Deus não tem princípio. Deus não tem fim, ele é eterno. Aqui está falando da eternidade de Jesus. Está falando no princípio, no nosso princípio, no princípio das coisas criadas. Quando as coisas foram criadas, quando tudo que não existia veio à existência, Deus já existia. Jesus já estava lá, porque ele é aquele que faz e fez todas as coisas. Então nós começamos a ver, hoje o título da minha mensagem é da eternidade ao Natal à eternidade. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 1 de João, essa jornada da eternidade até o dia de Natal. E quando a gente chega em Mateus, em Lucas, em Marcos, eles relatam a vida de Jesus apenas a partir do seu nascimento. Mas aqui em João, ele está relatando antes do nascimento de Jesus. Ele está mostrando para a gente a eternidade antes de Jesus nascer, vir em carne. Ele mostra Jesus chegando em carne, ele vai mostrar o nascimento de Jesus. E depois ele mostra que depois do seu nascimento, Jesus não tem um fim, ele continua eternamente. Esse é o nosso Deus. Por isso que meu título hoje é esse, da eternidade ao Natal, do Natal à eternidade. É essa jornada que a gente vê aqui. Olha só, ainda no versículo 1 ele diz, e o verbo estava com Deus. Aqui Jesus é chamado de verbo. Essa palavra verbo aqui no grego é logos. Logos é uma palavra que, se traduzida ao pé da letra, significa palavra. Por que aqui essa palavra logos foi traduzida como verbo? Porque um verbo pode ser uma palavra, um substantivo pode ser uma palavra, um adjetivo pode ser uma palavra, ou seja, nós podemos ter várias coisas da estrutura, da gramática das línguas que são palavras. Mas por que aqui ele é chamado de verbo? Porque ele não é uma palavra morta, ele não é uma palavra sem vida, não é uma palavra parada, ele não é apenas uma característica, ele é a palavra viva. Ele é Deus, ele existe. O verbo produz o quê? Ele fala de uma ação. Ou seja, Jesus sempre foi, ele é e ele sempre será.
Ele é o Deus vivo, ele é a palavra em ação. Você, quando vai para Gênesis, no capítulo 1, e você vê Deus criando todas as coisas, você vê que várias vezes em Gênesis capítulo 1 diz assim, e Deus disse, o que ele estava fazendo? Ele estava agindo através da palavra. Quem é a palavra? É Jesus Cristo. É por isso que nós lemos lá em Colossenses, nós lemos em outras passagens da Bíblia, que tudo que foi feito por Jesus e nada nada do que foi feito não veio de outro lugar, apenas de Jesus. Porque Ele é a vida, Ele é a palavra em ação, Ele é divino, Ele é o próprio Deus. Olha a continuação do versículo 1, ele diz, Jesus, ou seja, e o verbo, quem é o verbo? É o Logos, quem é o Logos? A palavra, quem é a palavra é Jesus. Jesus, ou verbo, era Deus. Algumas religiões que se consideram cristãs vão negar a divindade de Cristo. Por exemplo, os testemunhas de Jeová. A gente pensa que eles também são cristãos, mas eles não são, porque eles não acreditam em Cristo, porque a Bíblia mostra pra gente que Jesus é Deus. Eles vão dizer, não, Jesus era apenas um homem, ele não era Deus. Ou seja, Jesus é só mais uma coisa que Deus criou. Não, a Bíblia é bem clara que Jesus não foi criado, ele já estava lá quando as coisas foram criadas. E as coisas que foram criadas por ele. Então eu não posso chamar um testemunho de Jeová de meu irmão, apesar dele se considerar cristão, porque ele não crê que Jesus é Deus. E aqui a palavra, bem, tanto é que na Bíblia deles, eles mudam essa passagem aqui. Eles dizem, o argumento deles é dizer assim, nos livros originais, no grego, uma vez eu estava conversando com um, e aí o rapaz veio falar, mas aqui nos livros originais, no grego, não há pontuação. Eu falei, exatamente, no grego não há pontuação, mas há estrutura gramatical. Então, apesar da nossa língua ter pontuação, e a gente usar as pontuações para separar as frases, o grego não precisa, porque a estrutura da gramática, a posição das palavras, o final de cada palavra identifica o que cada palavra é. Então é óbvio, quando alguém que conhece grego lê, sabe que o que está sendo dito é aquilo. Então eles, sem conhecimento do grego, apesar de tentarem usar o grego, eles alteram as coisas dizendo, não havia pontuação, então a gente pode mudar e colocar ponto e vírgula em lugares diferentes. Então eles fazem isso na Bíblia deles. Tem uma Bíblia que nem serve para você ler e estudar, uma Bíblia que chama Novo Mundo. Você tem e joga fora. Não presta, não é a palavra de Deus. É a alteração da palavra de Deus. Porque não considera a gramática da palavra. Então aqui ele começa a mostrar para a gente, olha só, o versículo 2, ele diz, e ele estava no princípio com Deus. Olha só, se as coisas ainda não existiam e haver um princípio, como é que ele, então, é algo que foi criado, se ele já estava lá quando as coisas começaram a ser criadas? O argumento aqui de João é bem lógico. Já para derrubar qualquer tipo de argumento desse, que infelizmente em muitas outras religiões pseudo-cristãs, pseudo é falso, cristão, a palavra pseudo significa falso cristianismo, tentam ensinar. Porque aqui ele já está deixando bem claro, ele é antes de tudo, ele já estava lá quando tudo começou. E olha só no versículo 3, ele continua o argumento dizendo, todas as coisas foram feitas por ele. Então, se ele foi feito, como ele que não existia, podia se fazer. Porque tudo que foi feito por quem? Por ele. Não é isso que está dizendo? Tudo que foi feito por ele. Então, se Jesus é criado, se Jesus foi feito um dia, quem o fez? Se tudo o que fez foi ele. Ele mesmo se fez? Algo que não existe não pode se fazer. É completamente ilógico. Seria impossível ele que não existia se fazer. Tudo isso aqui, João está escrevendo para mostrar para mim e para você é que
dentro da pessoa de Deus, a Trindade, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No caso aqui, como ele está falando, ele está dando para a gente o caminho da chegada de Jesus até o dia do nascimento de Jesus, como ele está aqui, então ele está relatando, ele está argumentando, ele está mostrando para a gente, para mim, para você, que isso é verdade. Um dia Jesus nasceu, mas antes dele nascer como homem, ele já existe como Deus, e ele sempre existiu. É esse o Deus que nós estamos celebrando neste Natal. Por isso que essa celebração é importante. Né? A data não é importante porque a gente sabe muito bem, né, que quando Jesus nasceu, né, de acordo com o que as Escrituras, né, mostram para a gente, foi no tempo que se fazia, né, o recenseamento da nação, e isso acontecia normalmente durante a primavera. Né? O que lá em Israel é mais ou menos no período de abril, maio. Então é bem possível que Jesus tenha nascido dentro destes meses. Ou talvez, também alguns podem argumentar que pode também ter sido no outono. E aí, né, aí já muda para setembro, outubro, mais ou menos dessa data. Ou seja, uma coisa que a gente sabe com certeza é que Jesus não nasceu em dezembro, porque não foi nem no inverno e nem no verão. Que isso não acontecia, as festas que aconteciam na palavra de Deus. Né? Então a gente sabe disso. Né? A gente sabe que a Igreja Católica Romana, né, ela, para cristianizar o mundo, ela usou de alguns artifícios, né, e um dos artifícios que ela utilizou para tentar cristianizar o mundo à força, né, para forçar pessoas que não criam em Jesus a se tornarem cristãs pela força, ela começou a fazer o quê? Ela começou a pegar os cultos pagãos, os deuses pagãos, e mudar por vestimenta, né, de santo, né, mudar as coisas, e assim começou o Natal, né, que era um culto, né, na época havia povos que cultuavam no 25 de dezembro, né, um deus, e aí quando eles cristianizaram aquela área, eles falaram assim, bom, como o povo gosta de celebrar essas coisas, então vamos mudar, em vez de celebrar o Deus falso, em vez de celebrar, vamos colocar a celebração então do nascimento de Jesus. Porque eu particularmente não concordo muito, mas eu não sou contra o Natal. Ontem, né, me encontrei com uma pessoa que é cristã e essa pessoa falou, eu não celebro o Natal, eu não concordo com o Natal, porque a posição dela, ela falou, o cristão, né, porque o Natal veio do catolicismo. Eu falei, não importa de onde ele veio. Eu falei, a minha posição é que não importa de onde veio, o que importa é que Jesus veio. Amém. Porque ele sempre existiu. E se hoje no mundo, o mundo inteiro sabe que a gente celebra a chegada de Jesus Cristo, eu vou celebrar. Eu vou celebrar, apesar de não concordar que a data certa, que foi o caminho certo, eu vou celebrar, porque é uma oportunidade de eu mostrar para um mundo que já tem muito pouco de Deus, que existe alguém que veio trazendo a esperança, o próprio Deus um dia se fez carne para mudar as nossas vidas e perdoar os nossos pecados. Então eu vou dizer Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Porque ele sempre existiu. Olha só o versículo 4, ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, esse ser que ele está anunciando, o Logos, né? Jesus, aqui ele não está usando o nome Jesus Cristo, ele está falando a respeito dele, a gente vai ver que daqui a pouco ele vai mostrar, né? Ele está falando desse ser, ele é a vida. Aí quando a gente chega lá no capítulo 14 de João, no versículo 6, ele diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ou seja, se as coisas que vieram à existência hoje têm vida, elas têm vida porque Jesus, quando as fez, lhe deu a vida. Porque alguém só pode dar o que é, o que tem.
né, muitos anos antes de Jesus nascer, Isaías, eu já preguei a respeito dessa passagem, né, algum tempo atrás, mas lá no capítulo 9 ele fala a respeito disso, né? Ele fala, olha só no versículo, ele diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O que ele está falando aqui, Isaías? Ele está falando que um dia, né, o mundo estaria sem esperança, estaria em trevas, estariam em grandes dificuldades, mas um dia, esse lugar, que aqui ele fala dessa terra de Naftali, que é o que a gente hoje conhece, né, como a região da Galileia, um dia ela seria enobrecida. Em que sentido? Que ela ia se tornar uma cidade poderosa, rica? Não. Um dia o próprio Deus, na forma de homem, andaria e ministraria na Galileia. Ali ele estaria orando, pregando o Evangelho, curando os enfermos. E a gente conhece a história do Evangelho. E a gente sabe que foi exatamente o que aconteceu. Deus trazendo esperança para o mundo. Volta comigo em João. Olha só. Olha, compara com o que eu acabei de ler no versículo 2, no capítulo 9. O versículo 5 diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Olha só. Então Jesus, ele é a vida, mas ele também é a luz. Foi ele que trouxe a iluminação, porque o mundo estava em trevas. E quem anda em trevas não consegue entender as coisas, né? Eu não sei o que já aconteceu com você, mas se você, né, os brasileiros têm essa experiência, os mais antigos, né? Aqui nos Estados Unidos talvez não aconteça, né, com frequência, mas no Brasil, quando eu era mais jovem, né, acabava a luz, né? Aí a gente ficava em completa escuridão se já fosse de noite. Né? Passava isso no outro país também? Ah, tá, oi? Nosso país, aqui na América não é comum, mas, né, nós somos mais antigos, nós tivemos essa experiência. Eu me lembro que a gente ficava, às vezes, horas na escuridão. E aí a gente começava a perder a noção do espaço. Às vezes, mesmo dentro da nossa casa, sabendo onde estavam as coisas, conforme a gente fosse ficando um longo tempo na escuridão, a gente ficava um pouco desorientado. Quando voltava a luz, a gente parecia que não sabia nem onde estava mais. A gente não sabia para que lado que a gente olhou, a gente estava desorientado. Porque é o que acontece, quando a gente permanece muito tempo nas trevas, e a luz se acende de repente, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E é o que está dizendo aqui. O mundo já vinha há tantos anos em trevas. Há tantos anos as pessoas caminhavam nas trevas, estavam presas nos seus pecados, que quando Jesus entrou neste mundo e iluminou as pessoas através da pregação da palavra do Evangelho, quando ele trouxe o caminho da salvação, as pessoas ficaram confusas, elas não compreenderam. Elas não sabiam para onde ir, elas não sabiam se deveriam seguir ou não. A gente conhece, o Evangelho diz isso, diz, né, que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Às vezes acontece isso com a gente. Hoje, né, eu não conheço todos que estão aqui, mas se você está aqui e ouvindo essa mensagem hoje, você talvez está ouvindo a respeito de Jesus Cristo, e você fala assim, mas eu não tenho certeza se de fato ele foi Deus, aí você está falando que ele é, mas eu não sei. Para mim, eu até acredito que existiu Jesus, mas para mim ele foi apenas um homem, um revolucionário, um líder político da época. Talvez você ainda esteja confuso a respeito de quem Jesus é. Por quê? Porque você permaneceu muito tempo sem a luz, sem a iluminação, mas neste momento, querido, ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo está iluminando para que você veja a verdade. E eu peço que você tenha paciência, que você continue buscando, porque se você der espaço para que a luz mostre para você o caminho, para que você perceba ao seu redor, você vai ver a importância de se entregar nas mãos do Deus que te criou. Glória a Deus. No Natal a gente dá presente. Por que a gente dá presente no Natal? Porque o Natal em si foi o dia em que Deus deu o maior presente que a humanidade precisava. Um dia Deus enviou à terra, que estava perdida em trevas, a vida e a luz, para nos trazer de volta a esperança
e a eternidade. Porque Deus não criou você para morrer. Deus criou para que você possa viver a eternidade na presença do Criador. Você foi feito e criado com propósito para ser o louvor da glória do Senhor. Você tem propósito de resplandecer através da sua vida a glória de Deus. Olha o versículo 6. Agora aqui chega no versículo 6, 7 e 8. Vou ler os três juntos. Ele vai falar de um homem chamado João. Ele diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Parece que ele acabou o assunto, mas ele não acabou. Ele está colocando um parênteses aqui. Porque ele falou da iluminação, da luz. A luz veio para iluminar os homens. Então agora ele vai falar o que a luz fez com um dos homens que foi iluminado. Ele diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. E para quem não sabe, esse João aqui não é o João que escreveu essa carta, é João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. O que eu aprendo aqui? É que uma vez que Deus envia Jesus como a vida e a luz, e ele ilumina a nossa vida, ele nos dá entendimento, nós nos tornamos testemunha dessa luz. Testemunhas de Jesus. João, quando foi iluminado a respeito da revelação de Deus, ele testificou, ele anunciou para que outras pessoas viessem à luz, para que outras pessoas fossem salvas. E foi isso que Jesus comandou a você que está aqui hoje e crê no nome do Senhor Jesus. Ele disse: agora você que é meu discípulo, sai da onde você está, passe por todo lugar que você possa passar e pregue o Evangelho e faça discípulos. Por quê? Porque quem foi iluminado é testemunha. Porque a luz traz vida nova. A luz traz um entendimento novo, uma direção nova para as nossas vidas. Antes nós corríamos atrás das coisas deste mundo. Agora nós vivemos neste mundo, mas correndo atrás do mundo vindouro, correndo atrás da esperança da glória. E se eu corro atrás destas coisas, eu quero que este lugar esteja cheio das pessoas, esteja cheio das pessoas que ainda não têm um caminho até lá. Olha só o versículo 9, ele diz: ali estava a luz verdadeira. Olha só, tem luz que é falsificada. Por exemplo, aqui dentro a gente está iluminado pelas lâmpadas que estão aqui. Mas estas lâmpadas, elas não estão produzindo a luz verdadeira. Qual é o corpo celestial que produz a luz verdadeira? O sol. A luz verdadeira mesmo, ela vem do sol. A luz que a gente tem aqui dentro hoje, apesar de ser luz, ela é artificial. Ela é criada por uma reação elétrica. Tira a eletricidade do prédio que você vai ver que não vai haver mais luz. Mas o sol, ele continua brilhando, continua iluminando, porque ele não é artificial. É a luz natural. E é o que ele está dizendo aqui. Olha, Jesus, ele é a luz verdadeira. Às vezes as pessoas chegam às nossas vidas com filosofias, com princípios bonitos, bons, né? Hoje em dia estão cheios, pregando até através da Bíblia, né? Os famosos coaches, que agora estão na moda, ganham muito dinheiro, ficam muito ricos, né? E querem também dizer para você que vocês também vão ficar muito ricos, né? Vocês também são, olha, né? Aí eles vão dizer: olha, não, você é o centro do coração de Deus. Mentira, querido, você não é o centro do coração de Deus, coisa nenhuma. O centro do coração de Deus é o Pai. E tudo que ele faz é para o Pai. Então, se o próprio Jesus disse que tudo o que ele faz é a vontade do Pai, tudo que ele faz é porque o Pai mandou, tudo que ele faz é para agradar o Pai, então você não é o centro. O coração dele, olha para você ver como eles são mentirosos. E aí a gente acha lindo. Agora está até no Netflix, né? Esses dias que agora está no Netflix já, né? O povo gosta. Ele conta um monte de mentirada que agrada, enche o nosso coração, faz a gente se sentir, né? Alguma coisa, né? Mas no fim é tudo mentira. Deixa o poço dele.
É tudo filosofia, é tudo luz artificial. Parece ser luz. Aí você fala, mas pastor, mas eu me sinto tão bem quando eu ouço isso. É luz artificial. Eu também gosto quando acende a luz lá em casa. Se eu ficar muito tempo na escuridão, não fica agradável. Mas é artificial. Se puxar o plug, se cortar a eletricidade, acabou a luz. Eu morro em trevas. E é o que vai acontecer com muita gente que anda atrás dessas pessoas hoje, dessas filosofias deste mundo, desses ensinamentos das pessoas, né, dos meditadores. Né? Tem muitos caminhos sendo propostos, mas eles não conduzem à luz verdadeira. Porque a verdadeira todos os caminhos levam a Deus. Aí eu digo, é verdade. Como é, pastor? É verdade, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante dele. Mas só tem um caminho, a Bíblia diz, que leva ao Pai. Eu não quero ir diante de Deus, eu quero ir diante do Pai. Porque se eu for diante de Deus, eu vou para ser julgado. Mas se eu for para diante do Pai, eu vou para receber a herança que o Pai tem para mim. É uma grande diferença. Se você quiser a herança da salvação, você tem que buscar o Pai. Porque esses outros caminhos vão te levar um dia diante de Deus, para que seu joelho dobre e reconheça que Ele é Senhor, para que você receba a sentença eterna sobre a sua vida. Cuidado com esses outros caminhos. Eles são perigosos, eles são enganosos. Só há um que é verdadeiro. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. A luz está disponível aqui a todos. Todo mundo pode ter um encontro com Jesus Cristo. Ele está dizendo, a luz ele ilumina, mas ela é a única verdadeira. Cuidado, há outras que são falsas. Está disponível. E olha só, versículo 10 e 11 ele diz, estava no mundo. Olha, infelizmente, o que acontece aqui. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Que tristeza. Ele veio, ficou disponível, ilumina a todos, mas o mundo o rejeita. As pessoas o rejeitam. Os irmãos hoje, né, os irmãos, né, as irmãs também, né, já não querem mais queimar no sol, elas vão para o salão, né, fazer tânia. É assim, a gente já não quer mais o que Deus fez para a gente quer o que é artificial. Resolve, não resolve? Vai lá, queima lá no negócio e fica moreninho. Né? No inverno não dá para ir para a praia, não é verdade? Né? Dá para manter a cor durante o inverno, quem gosta de ficar moreninho. Né? Até resolve. Mas se puxar a eletricidade, acabou. Não tem mais. É assim, ele está deixando bem claro aqui para a gente, não tem outro caminho, não tem outra maneira, é Jesus Cristo. É isso que nós celebramos, a chegada de Jesus Cristo. Olha só, mas o versículo diz, 12, ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Olha só, é o que eu acabei de dizer. Tem muitos caminhos que vão levar a Deus, mas não a Deus Pai. Porque só vai conhecer o Pai aquele que é filho. E só é feito filho quem foi iluminado e creu na luz verdadeira. Não adianta. O Evangelho não é inclusivo. O Evangelho é exclusivo. Hoje em dia as pessoas, nós estamos vivendo num mundo de inclusividade. Parece que está na moda e a gente acha que assim, para a gente ser um ser humano inteligente, um ser humano, né, sensível, um ser humano amoroso no mundo de hoje, a gente tem que se tornar essa pessoa inclusiva. A gente tem que aceitar tudo, aceitar todas as coisas, a gente tem que abraçar todas as ideias, todas as filosofias, todas as religiões,
né? Aí as palavras da moda hoje são, né, coexistência, né? Tem até um sinal para os carros agora, né? A gente anda e vê lá, aí tem os símbolos de todas as religiões, vem lá assim, coexiste. Querido, isso funciona para todas as outras religiões, só não funciona para um cristão. Por quê? Porque um cristão, ele conhece a verdade. E a palavra aqui está deixando bem claro, olha, não vai ser todo mundo que vai ser filho de Deus. Ele veio para todos. Ele iluminou a todos. Mas a maioria, o mundo o rejeitou. Mas aqueles já são todos. Aqueles que o recebeu. E o que é receber Jesus Cristo? Receber Jesus Cristo não é falar assim, Jesus, vem aqui no meu coração. Não, Pedro, né? Não é isso. Né? Os pregadores andam pregando assim, vem e entra no meu coração. Ele não tem que entrar no nosso coração. Ele tem que mudar o nosso coração para que eu entre no coração de Jesus Cristo. Porque receber Jesus é eu receber o que ele ensina, o que ele manda. E eu passar a viver em obediência a ele. Isso é receber Jesus. Receber Jesus é hoje dizer assim, hoje eu não vou viver conforme a minha vontade e os desejos da minha carne e o curso deste mundo, mas eu hoje vou viver conforme a direção e os desejos do meu Senhor e do meu Criador. Hoje eu não vivo mais para mim, hoje eu vivo para ele. E isso é receber Jesus Cristo. Mas esse evangelho de coach é assim, não, olha, você que está sofrendo, que está com a vida difícil, está precisando resolver um problema, não faz uma oraçãozinha aqui comigo, aqui, abre o seu coração, deixa Jesus entrar. Querido, se você não entrar no coração de Jesus, não tem céu para você, não tem salvação para você, porque Jesus ele não entra no teu coração. A Bíblia diz que ele te dá um novo coração. Um coração que ele chama de circuncidado. O que era? Ou seja, é um coração que fez um pacto com ele. Que pacto é esse? É o pacto que agora ele é o quê? O Senhor da sua vida. Ele diz, aquele que crê que eu sou o Senhor e Salvador, esse será salvo. Esse será salvo. Isso é receber Jesus. Receber Jesus é eu me entregar para viver para ele. E é isso que nós estamos precisando. E foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Olha só. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só. Ele está falando agora daqueles que creem. Quem são aqueles que creem? Olha para você ver que não adianta você escolher Jesus. Não é você que escolhe Jesus. Olha só, ele diz, quem que recebe? Quem que vai ser filho de Deus? Não são os que nasceram do sangue. O que ele está dizendo? Não adianta você ser filho de judeu. Você não vai herdar Jesus pela filiação. Não adianta você ser filho de crente que vai na igreja. Não adianta você nascer numa família, né, de cristãos obedientes. Não é pela herança do sangue, não é. Ninguém aqui vai ser salvo pela herança do sangue, por ter sido judeu, por ter sido filho de crente, filho de católico, filho do que fosse. Você não herda o céu pela filiação, pelo sangue. Olha só, versículo 13 ele diz, nem da vontade da carne, ou seja, não parte dos desejos emocionais. E não é isso que os coaches fazem. O que eles fazem? Ele põe aquela música bonita, aquela banda bonita. Aí ele fala aquelas coisas lindas, ele mexe com o seu coração. Aí você começa, aí ele fala, você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo a presença? O que é sentir? É o quê? Sentir. Emoção. Sentimento. É sentimento. Aí tem um monte de gente hoje que está sentindo. Ele sentiu. Aí ele fala assim, eu senti, então eu vou para Deus. Querido, você não precisa sentir nada. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E crer em Jesus Cristo, mesmo que você não sinta vontade. Você diz assim, não, trouxe uma grande convicção. E eu vou dizer, se vem um sentimento, não é um sentimento bonito e nem gostoso. Porque quando alguém crê de verdade, o sentimento é de tristeza. Porque a gente olha para dentro da gente e a gente fala assim, meu Deus, eu sou um miserável, um pobre pecador, eu sou um desgraçado, eu não tenho a graça de Deus em mim, eu vou para o inferno, eu não tenho nenhum valor. Quem eu sou? Meu Deus, me socorre. Se há um sentimento na vida de uma pessoa que crê, não é um sentimento bom no princípio, é um sentimento ruim.
e que leva a gente ao arrependimento. Mas hoje em dia, né, o evangelho que anda sendo pregado já nem chama mais arrependimento. Agora você só precisa de uma oração. Que bom fosse, né? Se eu pudesse falar assim, olha, todo mundo agora que quiser ser salvo, vem aqui na frente que eu vou botar a mão na sua cabeça e você vai ser salvo. Eu oro e você vai ser salvo. E ele está dizendo aqui, não é da vontade da carne. Não vem das nossas vontades, não vem das nossas emoções, não vem, está aqui, está escrito, não vem de você. Olha só, nem da vontade do homem, olha só. Não, mas eu é que decido, eu sei o que eu faço com a minha vida, sou eu que tomo decisão. Ele está dizendo aqui, não vem da sua vontade. Tem gente que pode até querer ser salvo. Você não vai ser salvo porque você quer. Não é suficiente querer ser salvo. Por isso que Jesus falou, a única coisa que a gente precisa fazer não é querer ser salvo, é crer. É crer. A salvação se recebe pela graça por meio da fé. E olha só, aqui ele está mostrando a graça. Mas de Deus. Ou seja, quem se torna filho de Deus, quem salva, é você? É a sua vontade? É a sua filiação? Não. Quem te salva? Como é que a salvação chega na sua vida? Através da graça. Porque ela vem de Deus. Ela é completamente divina. É uma obra de Deus na sua vida. Você não pode crer se Deus não mudar o seu coração. É Ele quem faz a obra, não é você. Aí as pessoas vão dizer, ah, pastor, mas é assim. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Aonde está a sua parte aqui nesse versículo? Por favor, alguém me mostra. Alguém pode mostrar para mim nesse versículo aqui onde está a sua parte? Ele falou da filiação, ele falou das emoções, e ele falou da sua vontade, da sua inteligência, do seu intelecto. Qual delas te leva à salvação? Qual delas? Hã? Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Qual delas? Qual te leva à salvação? O próprio Deus. Então, querido, não tem você fazer a sua parte e Deus fazer a parte dele. Nós não temos parte nisso, essa parte ela é completamente de Deus, é por isso que ela é perfeita, é por isso que ninguém pode roubar de você, é por isso que ninguém pode te afastar da presença dele, é por isso que nada pode te afastar do amor de Deus, porque não depende de você, depende apenas de Deus, foi ele quem fez tudo por você. E olha como é que ele fez, versículo 14, a gente chega ao Natal, chegamos ao Natal. E o verbo se fez carne. Olha só o Natal contado aqui em João. Ele deu toda a genealogia de Jesus. Ele falou o que aconteceu antes do Natal. Deus fez toda a obra da salvação da humanidade antes de nascer. Ele preparou tudo antes de chegar a esse mundo. Mas ele concluiu a obra quando chegou a esse mundo. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só, Jesus nasceu. Ele veio, cumprindo o que Deus falou, a promessa que ele havia feito, que ele enviaria um Salvador a este mundo. E ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. Voltando lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele diz, porque um menino nos deu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros e chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus veio, Jesus nasceu, para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Eu vi um post no Facebook, eu gostei. Eu vou alterar um pouco e vou produzir um para fazer um para nós. Gostei. Mas é porque ele foi curto, tem mais. Né? Eles estavam fazendo a comparação do Papai Noel com Jesus Cristo. Alguém viu? Né? Ele falou, né? Jesus lá falou assim, Papai Noel veio com um saco. Jesus veio com uma cruz. Aí tem umas coisas que não colocou lá que eu vou colocar. Né? Papai Noel vem num trenó bonito. Jesus veio num burrinho, humilde e simples.
Faça isso. Papai Noel entra dizendo: ho, ho, ho. Jesus na cruz disse: está consumado. Papai Noel vem uma vez por ano. Jesus está todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. Eu vou dizer, o mundo acredita mais em Papai Noel do que em Jesus Cristo. Mas e você que hoje me ouve, em quem você vai crer? Jesus nasceu, ele veio para te acompanhar pela eternidade. Crê em Jesus Cristo, porque ele vive. E ele um dia vai voltar mais uma vez para a sua igreja, não como um menino, não nascido de uma mulher, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço que o Senhor nos abençoe, Senhor, neste dia em que celebramos com os nossos amigos, os nossos irmãos, família, Senhor, o dia de Natal. Senhor, Pai, que nós queremos celebrar, porque um dia, Senhor, o Senhor cumpriu a promessa que fez. O Senhor enviou o teu Filho. Ele veio pela primeira vez. E, Senhor, nós queremos celebrar, Deus Pai, porque sabemos que o Senhor não deixa de cumprir as tuas promessas. E o Senhor também prometeu que Ele voltará na segunda vez. E nós aguardamos com esta expectativa. Senhor, nós lembramos do dia em que Ele veio, mas nós esperamos pelo dia em que voltará. Por isso, Senhor, dá-nos uma nova perspectiva neste dia, Deus Pai. Que nós possamos lembrar, Senhor, que o Natal vinha sendo preparado desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia preparado o dia em que Jesus entraria sobre a face da terra para perdoar os nossos pecados. Que, Senhor, esta mensagem hoje traga convicção aos nossos corações para crermos em Ti. Porque como aprendemos hoje aqui, Senhor, nós não seremos salvos pela herança, não seremos salvos pela vontade e os desejos do nosso coração, Senhor, e nem pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento. Somos salvos por Deus, pela sua graça maravilhosa que chega até nós por meio da fé. Por isso hoje, Senhor, dai-nos este presente, o presente da fé. Senhor, um presente que não vem dos homens, mas vem de Deus, Senhor. Obrigado, Deus Pai, Senhor, porque, Senhor, nós não temos nada do que nos gloriarmos em nós mesmos. Mas, Senhor, nós podemos hoje glorificar o Teu nome, porque tudo o Senhor fez por nós. E é por isso que hoje nós celebramos junto com os nossos irmãos nesta igreja, Senhor, o dia de Natal. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória, para hoje e todo sempre. Amém. Amém. Vamos